Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui a revisão para vocês do cenário de ontem e de hoje aí do payroll, né? Hoje, pessoal, eu realmente não operei, fiquei de fora, literalmente não fiquei olhando o mercado, fui olhar só depois. Eu coloquei aí na minha planilha que eu não vou operar em dia de payroll, porque, assim, pelo que eu vejo na minha estatística aí, é muito mais um dia dentro do meu operacional mais chato de operar do que um dia legal. Então, eu coloquei outras coisas para fazer um dia só no mês, então acabei ficando de fora. Eu acho que é legal quem opera fluxo, né? Operar em dia de payroll, mas dentro do nosso operacional é mais chatinho. Por quê? Ele vai dar essa alta volatilidade, o mercado vai demorar um pouquinho para se ajustar. Então você tem que ter um controle aí da sua paciência para esperar o mercado se ajustar de novo, tá? Não é um dia tipo muito fácil, muito legal. Mas tem dias que também a gente já pegou dias de payroll que foram muito legais aí. Para quem gosta de operar, é um dia bom. Vamos falar de hoje e de ontem, tá? Ontem foi muito legal. Quando a gente vê um cenário técnico, um cenário como esse, ó, que ele desceu tudo aí, a gente tem um mercado mais direcional, ele não fica preso, né? Ele toma uma direção e vai embora. Então, eu tô um pouquinho com a minha rinite atacada hoje, gente. Então, meu nariz tá meio entupido, vou ter que ficar às vezes fungando. Então é melhor, porque a gente vê um cenário mais técnico, né? E aí o nosso operacional fica lindo na tela. Olha só, ontem nós marcamos aqui, né? A região do primeiro candle, eu tinha marcado o topo do dia anterior. Então vocês percebem aqui, ó, eu tenho mais dificuldade para passar porque eu tenho duas resistências. Sempre o que está acima do preço é resistência, sempre o que está abaixo é suporte. Então aqui eu tinha duas resistências, onde o comprador tentou fazer aqui, começar uma compra, o vendedor defendeu. Como eu não olho o passado, eu literalmente preciso só aguardar o meu setup acontecer aí no presente, né? Então, a partir do momento que ele fez esse rompimento para cima e o vendedor defendeu, ó, fechando quase 100% da barra, o que é fechar quase 100% da barra, ó? É o corpo aqui, ó, do candle vendedor ser quase do mesmo tamanho que o corpo do candle comprador. Quando eu falar isso, significa que ele fechou um candle quase 100% do outro, né? Ele defendeu, é como assim, pensa assim, ó, eu tô querendo passar por um espaço. Tô querendo cruzar uma linha. Na hora que eu cruzei essa linha, veio uma defesa de alguma coisa muito forte e me cobriu, ó, não deixando eu subir, me segurando. Não, não, onde você vai? Volta aqui. E aí ele defende, né? Então, sempre que eu tô rompendo um suporte, uma resistência, uma média, eu estou tentando atravessar um caminho. E aí vem o vendedor e me defende, fala: não, não, por aí não é o melhor caminho, vamos tentar fazer outro caminho. É tipo isso, gente, para ficar mais fácil de entender. Então, ele fez um rompimento para cima, o vendedor defendeu, rompendo as médias para baixo. Aqui eu tenho, pessoal, dois candles da mesma cor, né? Faz parte do nosso operacional. Mas eu poderia comprar aí. Vamos lá. Por que eu não poderia comprar? Primeiro, porque o candle 1 fechou acima da VWAP. Pensa, você não está vendo o cenário que vai acontecer ainda, né? Então, o candle 1 fechou acima da VWAP. Ele poderia estar fazendo isso, ó. Rompimento, pullback e deixar uma entrada na compra, tá? Então, eu não posso entrar aqui de cara no 3. Ou o 3 deveria fechar aqui embaixo, né? Seria melhor, fechando fora do range. Ou, melhor coisa, aguardar um cenário de pullback. Por quê? Porque eu tenho esse fechamento aqui. Lembra sempre disso, gente. Sempre que o mercado tiver força para fechar acima ou abaixo da VWAP, eu preciso aguardar um cenário melhor. Eu não posso entrar aqui direto na cara. Aguarda. Nesse caso, a hora que eu vi, eu pensei exatamente isso. Vou aguardar um pullback, porque ele poderia tanto fazer um pullback, como fechar aqui em cima das médias uma compra. Então, não tem como eu entrar aqui, tá? E é o que eu falo para vocês, melhor cenário fora do range. Olha o que ele fez. Aí ele defendeu no 2 e no 3, fez um pullback abaixo das médias. Olha que bonitinho esse pullback.
pullback que eu gosto. Por isso que chama trade perfeição, porque ele é perfeito. Ele rompe, faz o pullback abaixo das médias e deixa a entrada. Todo o cenário é perfeito. Se não fosse perfeito, o que seria? Esse candle 4, ele ia fechar acima da média. Aí não é um trade perfeito, tá? Aqui é perfeito, ó. Ele fez um rompimento, pullback abaixo das médias, deixou uma entrada. Acionou a entrada. Tinha vácuo livre para cair. Vocês conseguem perceber isso, gente, ó? Eu não tenho nada aqui embaixo, ó, que tá me embarreirando. Só quem tá trabalhando com a 80, acho que a 80 tava passando bem aqui, mas eu não estou usando a 80 nesse operacional, a média de 80, tá? Então, ele fez literalmente esse movimento, rompimento, pullback, entrada. Poderia entrar no 6? Sim, poderia. Olha aqui, aqui são dois candles da mesma cor, onde o segundo fechou abaixo das médias e foi acionado, tá bom? Então, poderia ter entrado tanto no 5 como no 6. Esses dois são os nossos setups, tá bom? E aí, tanto quem entrou aqui no 6, então, ó, desceu diretão, veio aqui bater no suporte do dia anterior. E aí, pessoal, muito legal também, porque ele ficou fazendo, ó, rompimentos e pullbacks, rompimentos e pullbacks. Então, eu poderia muito entrar aqui, ó, embaixo do 8, embaixo aqui vai do 12, do 13. Eu não estou vindo, isso não é uma perna de baixa, lembra? A perna de baixa, ela precisa ter 3 candles ou mais da mesma cor. Isso daqui são apenas 2, então são rompimentos. Então, ele rompeu, fez o pullback. Rompeu, fez o pullback. Eu posso ir entrando, ó. Não tem problema eu entrando nos pullbacks. O que eu não posso é agora, ó. Vou te mostrar aqui. Eu entrar ali embaixo, ó. Vamos lá. Espera aí. Aqui, quando tá projetando, é complicado. A lentidão que fica. Ó. Vamos lá. Ó, aí ele rompeu aqui, fez um pullback, podia abaixo da média, podia entrar no 13. Aí caiu mais um pouquinho, só que agora ele fez uma perna de baixa, ó. Do 13 ao 16, são 4 candles, já caracteriza uma perna de baixa. E aí ele parou literalmente aqui, ó. Opa, não tava aparecendo aí para vocês, ó. Rompimento, pullback, entrada no 13. Aí aqui, ó, ele fez uma perna de baixa, do 13 ao 16. Só que ele parou literalmente nesse suporte. Mesmo assim, eu marco. Por quê? Ficou mais forte ainda esse suporte. Eu só vou poder operar na venda, presta bastante atenção. Só vou poder operar na venda se tiver meu setup abaixo dessa marcação que eu acabei de fazer. Qual que é o meu setup abaixo da marcação que eu acabei de fazer? 2 candles iguais, ó, da mesma cor, fechando abaixo, só que esse candle aqui não foi acionado. Quais são as possibilidades? 2 candles iguais, né, da mesma cor, onde o segundo é acionado. Esse segundo aqui não foi acionado. O que ele fez? Ele fez um rompimento, o pullback e deixou uma entrada aqui na 24. Ana, mas aqui também é uma perna de baixa. Só que aí, pessoal, eu começo a contar a partir do rompimento, tá? Aqui, ó, eu tinha vácuo livre, né? Eu só estava descendo. Aqui eu tenho uma região que eu preciso romper. Então, eu começo a contar o rompimento a partir do momento que ele rompeu a linha, né? Então, ele rompeu aqui, ó, no 21 com 22. Ele fez um rompimento, um pullback abaixo da T4 e deixou aqui uma entrada. E aí sim, eu entrei. Ó, mesmo sem volume, você vê que na descida é mais tranquilo? Eu entro aqui. Aí ele começou a deixar dojis, ó, de candles de dúvida. Mas mesmo assim, contando aqui, rompimento, pullback e entrada. Fez outro pullback abaixo, outra entrada. Foi um dia muito direcional, um dia muito legal aí de operar, né? Agora, ele deu uma perna de baixa, do 31 ao 34. Eu vou marcar aqui o 35. Parei de vender. Olha como a gente tem que parar de vender. Olha o fechamento do 37, já em cima da T4 e a T11. Olha ele me avisando que ele vai subir, né? Aí, o que eu fazia antes? Vendia. Vendia aqui, ó. Acabou a venda.
Aqui ele rompeu, ó, vocês viram? Aqui foi rompido, ó, rompeu, fez o pullback e deixou a entrada. Aqui, ó, a hora que eu marquei, ele parou de cair, porque é o mesmo cenário. Eu só posso continuar vendendo se ele agora romper essa linha. Eu não posso vender aqui no 40, tá? Isso daqui tá errado. Vocês têm que vender só se ele passar para baixo, como ele fez aqui. Isso daqui é um ótimo exemplo, né? Um ótimo cenário para a gente ver. Eu só posso continuar vendendo se ele começar a trabalhar abaixo dessa linha. Fora isso, eu tenho que começar a pensar em compras. E me deu um baita sinal de que ele ia subir, ó. Ele fez um rompimento da T4 para cima, fez um pullback, começou ó, a deixar entradas. Ó aqui uma entrada de reversão. Esse 43 aqui, ó, é um candle de reversão, ó, no final do movimento aí. Fez até um enforcamento. Agora o pessoal novo vai me matar, que eu estou falando grego. O que é enforcamento, o que é reversão? Pessoal, eu falo que para quem está começando, é sempre melhor aprender trades a favor da tendência. Depois ir para trades contra a tendência. Trades contra a tendência é assim. Pensa, você está vindo de uma perna de baixa. Agora você quer pegar e voltar nessa perna, você quer ir contra ela. Isso é um trade contra a tendência, contra o maior volume de negociações, né? Então, esse trade ele é mais difícil de a gente entender, mas a gente vai entender também, tá? Então, quando eu marquei essa região aqui e comecei a pensar em compras, eu vi esse padrão, ó. O 42 com 43, literalmente esse padrão gráfico, onde é um martelinho normal e um martelinho invertido, se chama reversão. Enforcamento, desculpa. Se chama enforcamento. É como assim, o vendedor tentou fazer a venda, o comprador defendeu. O comprador tentou fazer a compra, o vendedor defendeu. Então, chama enforcamento. Esse padrão, gente, literalmente essa figurinha gráfica aqui, ó, somando 42 com 43, tá? É fácil de identificar no gráfico? Não é. Essa figura, para mim, eu gosto bastante dela, por isso sempre que eu vejo, eu lembro, tá? Então, se você se ligou que o 37 fechou acima das médias, parei de vender e apareceu esse padrãozinho aqui, ó, entra na compra, tá? Pode entrar de olhos fechados. Esse padrão, ele sempre acontece no final do movimento, tá bom? Então, aqui foi um enforcamento, foi acionado e subiu. Olha que belezinha, né? Tocou aqui na resistência, que era um suporte, está acima do preço, virou uma resistência. Fez aqui um pullback, né? Só que é isso, né? Aí já está no final do dia. Ó. Ele ficou subindo, mas já está no final do dia, né? E aí foi um cenário ruim para pegar, né? Porque ele rejeitou aqui essa região, ó. Esse padrão de candle, esse paviozão aqui, parecendo um martelinho, ele é um padrão de rejeição. Então, ele não está querendo passar por essa área aí. Se você entrasse aqui no 51, no máximo que você ia poder buscar era realmente até aqui, tá? Fazer um trade curto. Beleza, pessoal? Então, o dia de ontem foi sensacional. Vários padrões gráficos aí, né? Várias formas de entrar no gráfico. Então, deu para a gente aprender muita coisa com o cenário de ontem. Gosto de cenários assim, onde é fácil operar, onde a gente vê o nosso operacional acontecendo, mas a gente sabe que nem sempre é tão tranquilo assim, tá bom? Então, vamos lá para o dia de hoje. Olha só que interessante hoje, pessoal. Se a gente for ver, pensa assim, eu não estou vendo, isso daqui a gente não estava vendo ainda que ia acontecer. Então, eu tinha um vácuo livre enorme, né, aqui em cima. Vácuo livre, pessoal, é quando eu tenho espaço, ó. Por exemplo, eu marquei aqui o primeiro candle do dia, tem o suporte do dia anterior e tem a resistência do outro dia. Então, ó, eu tenho um espaço livre daqui até aqui para eu subir. Legal, né? Então, tinha muito movimento para a gente acreditar tinha muito espaço para a gente acreditar na compra. Só que hoje é o dia do payroll, né? Toda primeira sexta-feira do mês tem esse dia, que é uma notícia que sai dos Estados Unidos de empregos criados, né, no setor agrícola. Tem algumas coisas que eles envolvem nessa notícia. Eu realmente não acompanho, não sei o que saiu hoje,
qual foi a relevância dessa notícia, o porquê que o mercado comprou, não sei explicar isso, porque eu não acompanho, tá, gente? Eu faço análise gráfica, então eu vou analisar o que o gráfico está me mostrando, tá? É interessante acompanhar a notícia, sim, para você saber o que está acontecendo no mundo, para você saber o porquê essa notícia impacta no dólar, mas eu realmente nunca quis saber. Eu sabia que ela era importante eu não participar desse momento do pregão, porque eu opero análise gráfica. Tem gente que opera fluxo, que consegue acompanhar, sabe exatamente a relevância da notícia e o quanto que ela vai impactar aí no ativo, se vai entrar, se vai ser mais um momento de compra ou de venda, mas você tem que estudar isso, tá? As notícias impactam no nosso operacional? Não, né? Não tem. Aliás, como não é isso que eu quis dizer. Saber da notícia é importante para eu operar o seu operacional, Ana? Não é saber a notícia em si, tá, gente? A gente precisa saber, hoje, que nem hoje eu precisava saber que tinha payroll, toda a primeira sexta-feira do mês. Isso é relevante. Agora, saber a notícia em si muda? Não muda, tá? Então, por isso que eu acho que eu nunca me interessei em saber a notícia. E não tenho problema nenhum em falar nisso, porque o meu foco mesmo era entender o operacional aí, não era. Eu acho que é um passo 2, né? Essa parte do interesse político, essa parte do interesse de notícia, de impacto global, é uma coisa que vem depois. Você começa a criar esse interesse, você começa a querer participar disso, mas não é relevante para o nosso operacional, tá bom? Então vamos lá. Hoje teve o payroll que saiu aqui no Candle 4, tá? Eu marquei aqui o primeiro candle do dia. Por que eu falo que não é interessante você estar posicionado antes? Se por acaso, eu tivesse vendido aqui, por algum motivo ele me deu um sinal onde eu fiz uma venda. Já aconteceu muito, gente, de o mercado estar se preparando lá, ajustando o preço para receber a notícia. E aí eu vendi, ele me acionou e a notícia impactou do lado dos compradores. Aí ele foi e me estopou. Já aconteceu bastante isso comigo, tá? Em payroll. Ou na hora do payroll, a gente acaba achando que por causa do padrão gráfico ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então, não é legal você estar posicionado antes da notícia sair. Beleza, a notícia saiu, boom, explodiu aí para cima. Poderia entrar aqui no candle 5? Não, né? São dois candles da mesma cor, fechando acima das médias. Poderia entrar no 5? Não. Por quê? Porque a VWAP está passando acima da T4. Eu só posso comprar quando ela está passando abaixo. Então, aqui não tinha nada que eu fazer, tá? O mercado subiu. O que eu poderia fazer aqui era marcar ó, esse candle 7, essa região aqui do 7. Acabei de criar uma resistência aí para o preço, tá? 2h30. Não, 3 horas. Vocês ouviram o cachorro, né? Vai começar. Ó, três candles da mesma cor, marquei o 7. Perna de alta. Então, aqui, parei de comprar. Poderia comprar aqui no 11? Não, por isso que eu falo. Quando a gente marca a perna de alta, a gente para de comprar. Eu só vou comprar como foi... Peraí, vou pausar um pouquinho. Eu só vou comprar se o mercado romper essa região, como a gente acabou de ver na venda, né? Pronto, gente, tive que pausar de novo. Como a gente acabou de ver na venda, eu marquei a região lá, marquei um suporte, aqui eu marquei uma resistência. Só posso comprar se o mercado romper essa linha e começar a trabalhar aqui fora, tá? Mas aí na hora a gente pode ficar assim pensando, ai, vou entrar para ele vir buscar até aqui. Não faça isso, gente. Principalmente por conta desse sinal. Olha mais um sinal aqui de venda, ó. Eu vim de uma perna de alta, mercado defendeu, vendedor defendeu. Fechou abaixo da VWAP. Olha como esse sinal é importante. Se ele tivesse fechado acima, poderia ser apenas um pullback. Mas como ele fechou abaixo, é um sinal que ele pode estar tentando reverter essa informação aqui de compra, tá? Então, se eu estivesse olhando o gráfico na hora, eu ia pensar em venda, ó, porque ele fez um rompimento da VWAP, um pullback e deixou aqui, ó, nesse candle 12, um candle de continuação.
um candle de continuação. Então, ó, ele fez esse movimento aqui, opa, esse movimento aqui para baixo, né? Daria para entrar aqui no 12, na venda, tá? Um trade bem curtinho, porque eu estou contra a T11, beleza? E aí, foi o que eu falei hoje para um colega de vocês, em dia de payroll, como essa oscilação do preço é muito brusca, o que pode acontecer? Uma perna e, bum, acabou o dia. Aí ele fica lateral, né? Como ele ficou aqui hoje. Ou ele pode dar a perna e continuar subindo, como a gente já viu, mas assim, a maioria das vezes que eu vejo, acontece isso e a gente não consegue entrar, tá? Então, na minha opinião, o trade antecipado foi aqui hoje no 12, na venda. Pegar um trade curtinho de 1 para 1, porque eu estou contra as médias, tá? E aí depois ele fez isso daqui, ó. Ele fez um movimento de baixa, de perna de baixa. Ó, gente, olha a gente fazendo um caixote aí, ó. Marquei o candle 16, parei de vender também. Então, você começou a criar resistência, suporte e resistência para o preço, né? Hoje, ó, quem me perguntou desse trade aqui no 19, ó, agora que eu vi, não poderia ter continuado vender por conta disso, ó. Ele veio de uma perna de baixa, fez um pullback, ó, fez um fundo mais alto para começar a subir. Então, por isso, pessoal, que as marcações, elas são muito importantes, ó. Perna de baixa, marquei o candle 16, parei de vender. Ia me fazer não vender aqui, ó, no 19, tá bom? E aguardar um movimento na compra. Só que aí o volume já caiu, não tinha mais o que eu fazer. Deixa eu tirar aqui o volume. Espera aí. O volume caiu,